Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe a tarefa. Boa noite também aos irmãos que estão nos acompanhando pela internet. É um prazer estarmos aqui juntos na casa do Lar de Frei Luís para mais uma noite de estudos de doutrina espírita, pensando no que ela tem a nos oferecer de recursos para que possamos fazer melhores escolhas, tomarmos melhores decisões, acertarmos nossa rota em direção à felicidade para a qual fomos criados. O nosso codificador, Allan Kardec, quando ele, no início das suas pesquisas do mundo espiritual, ele se depara com informações significativas e surpreendentes de como são formadas as sociedades no mundo espiritual. Porque no mundo material, nós aqui, o conhecido por nós somos uma sociedade bastante heterogênea. Nós somos muito misturados em termos de moralidade, em termos de conhecimento. Temos pessoas maravilhosas, boas, generosas, e temos pessoas que, digamos, deixam muito a desejar. Mas quando ele começa a perguntar aos espíritos, a inquirir os espíritos sobre as condições do mundo espiritual, porque essa é a finalidade da doutrina espírita, dá embasamento para as nossas decisões quando Jesus nos falava sobre o reino dos céus. Toda a mensagem de Jesus, ela é focada em reino dos céus, vida espiritual. Mas ele deixava essa continuidade da existência de uma maneira muito vaga. E não tinha outra forma. Como é que você vai explicar a crianças espirituais realidades acima da sua capacidade de compreensão? Então, se formos ver as parábolas, ele sempre vai deixar lá, começar uma informação como: o reino dos céus se assemelha a um Senhor. Então todo o Evangelho é uma pregação de um modelo comportamental que leve aquele que o segue a um mundo melhor, no mundo espiritual. Essa é a finalidade do Evangelho. Porque Jesus encarnou entre nós? Nos dá uma rota, nos dá o rumo. Tanto que ele deixa claro, né? Ninguém vai ao Pai senão por mim. E falou da necessidade de sacrifícios e esforços quando disse que a porta era estreita. Então ele deixou claro que não ia ser uma coisa muito simples, não é só uma coisa de decorar oração e de algum tipo de convenção. É uma transformação, mas que tem que ter uma finalidade, tem que ter uma motivação para a gente se transformar. Porque uma transformação demanda mudança de paradigmas, mudança de rota. E isso dá trabalho, isso custa. Eu costumo usar um exemplo meu. Eu era bem mais gordo do que sou hoje. Hoje, digamos que eu sou cheinho, né? Mas eu era obeso, bem obeso. E médico, fazendo meus exames, o médico me disse que eu precisava emagrecer. Mas eu estava bem, eu não estava sentindo nada, eu só era pesado, mas estava muito bem. Ficou por isso mesmo. Mas numa consulta espiritual, por uma outra razão, eu estava com um problema de garganta, que não curava de jeito nenhum, e fui fazer uma consulta espiritual. E o espírito que me atendeu, bastante conhecido no Dr. Herman, no Centro Espírita Leon Denis, médium altivo, meu querido amigo do coração, mas o espírito que me atendeu, o Dr. Herman, quando eu entrei na cabine, ele bateu na minha barriga e disse: ou engorda 15 quilos, ou ano que vem você está do lado de cá. Foi uma motivação. Ele falou do lado
de cá, mas não do lado dele. Ou seja, estava morto. Eu emagreci 30, que é para dar uma margem de segurança, tá? Porque ele me deu uma motivação para o esforço e o sacrifício. Porque emagrecer 30 quilos não é uma coisa simples. Mudar paradigmas não é uma coisa simples. Então Jesus propõe essa mudança de paradigmas. Mas cadê a base motivacional? O reino dos céus é uma questão meio vaga. Tanto ele sabia que era vaga que ele prometeu o Consolador. Queria esclarecer aquilo que ele tinha dito, porque ia ser esquecido, e que ia dar mais informações. Ora, se ia dar mais informações é porque ele não deu tudo. O que ficou faltando? Mundo espiritual. Kardec, quando ele começa a investigar o mundo espiritual, ele não estava pensando em Jesus. Percebe-se, pelo menos na minha percepção, ele não tinha nenhuma ligação com movimento religioso nenhum. Ele era um cientista pesquisando um fenômeno que se constatou ser real, das pancadas, movimentos de objetos, de mesas, de escritas. Quando aquele movimento, aqueles fenômenos se mostraram realmente reais, desculpem a redundância, ele, como cientista, se dedicou a investigar. Ora, se o fenômeno era inteligente, ele perguntava ao fenômeno. A primeira pergunta que ele fez foi: quem são vocês? Ora, nós somos as almas dos homens que viveram na Terra e que hoje estamos numa outra dimensão. Opa! Isso é uma informação fundamental. E por que fundamental? Porque todos nós vamos para essa outra dimensão. A gente morre. Ora, quando a gente faz uma viagem, seja lá para que lugar for, a gente não pesquisa antes para onde nós vamos? Seja o hotel, seja o clima, seja o que for, não é sensato fazer uma pesquisa? Nem que seja para uma cidade serrana. Chove muito, não chove, qual hotel que eu vou ficar? Aí você vai lá na avaliação dos hotéis, eu costumo ir lá para ver as notas que as pessoas dão, e tem uma média. Porque tem gente que gosta de tudo, não dá para confiar. E tem gente que não gosta de nada, também não dá para confiar. Então você vai ver lá a média do hotel, 5, isso não deve ser bom. 8,5, 9, esse deve ser bom. Então a gente vai em cima de avaliações daqueles que já estiveram lá. Kardec fez a mesma coisa. Olha, se eu vou morrer, ele pensando, nós todos, e vou para uma outra dimensão, como é que é esse negócio aí? Como é que funciona? Como é que vai? Como é que não vai? Eu vou com o quê? Porque se o corpo fica e alguma coisa vai, que alguma coisa é essa? O espírito tem corpo? Foram perguntas que ele montou toda a segunda parte do livro dos Espíritos. A encarnação, a escolha das provas, reencarnação, como se desencarna. Ele montou toda essa parte segunda do livro dos Espíritos, que é uma pesquisa profunda sobre o mundo espiritual. E descobriu uma coisa: que as sociedades espirituais não são heterogêneas, que a sociedade espiritual não é heterogênea como é a sociedade material. Ela se divide em camadas vibratórias por moralidade, por qualidade de escolhas. Lá não é misturado, não é muito homogêneo. A gente vai ler a literatura espírita, mas tem uma homogeneidade. Quando a gente lê a obra Nosso Lar, que é bastante conhecida, há uma homogeneidade. Não estou falando da diretoria de Nosso Lar, é diferente, mas há uma homogeneidade. Espíritos que já não são maus. Tem lá preguiçoso, guloso, tem, mas não tem maldade, não tem traficante, não tem crime, não tem nem político. Qual é o lugar maravilhoso? Então, é uma sociedade melhor do que a nossa, mas muito melhor do que a nossa, ainda que pessoas, espíritos mais ou menos iguais. A gente vai ver as sociedades mais, os planos mais densos,
umbral, aquelas colônias densas, pesadas, de espíritos mais ou menos equivalentes nas suas vibrações. E também a gente vai ver aqueles espíritos mais elevados que vêm fazer mentoria no nosso lar, que são espíritos de muita luz e que deixam perfumes. Então a gente vai perceber que corpo espiritual tem vibração, energia, dada pela moralidade, tem luz e tem cor, e tem cheiro. Mas são separados em camadas. E os de baixo não podem ir para os de cima. Os de cima vêm ajudar os de baixo. No que ele percebe isso, ele vai fazer uma pergunta que é fundamental. Tem um padrão de moralidade para seguir? Tem um mapa da mina? Tem o Evangelho, né? Mas até aí Kardec não tinha entrado em Jesus. A questão 625 é quando Jesus aparece dentro da doutrina espírita. Qual é a resposta? Vide Jesus. A partir do vide Jesus, Kardec vai investigar as leis morais, a regra do jogo da vida, para nos levar a uma vida espiritual de melhor qualidade. Vão sair as leis morais, que como pedagogo, ele até fala com os espíritos, posso dividir em 10? Pode, até para facilitar a compreensão, mas na realidade a lei é uma só, lei de justiça, amor e caridade. Essa é a única. Agora você desmembra para facilitar a compreensão. Ele começou a desmembrar e montou a parte terceira do livro dos Espíritos, as leis morais. E a que eu escolhi para a gente pensar hoje, está inclusa na lei de liberdade, que é uma pergunta que Kardec faz: existe plena liberdade? Nós somos totalmente livres? Onde é que tem a plena liberdade? A resposta dos Espíritos foi: só o eremita do deserto. Porque na hora que você divide o espaço com alguém, existe o direito do outro. Essa foi a questão. Mas aí a gente vai ver aqui o que a gente entende por liberdade. Então vai no dicionário. O que é liberdade no dicionário? Eu peguei 3 definições que me pareceram, eram as primeiras, me pareceram as mais importantes. Primeira definição, que é questionável: faculdade de cada um agir ou decidir por sua própria determinação. Opa! Se cada um fizer o que quer, nós estamos numa anarquia. Se eu resolver atravessar sinal de trânsito na hora que nem ligar para o sinal, nós estamos vivendo uma anarquia. Se o outro não tem direito, só eu, nós estamos vivendo um momento de anarquia. Mas aí vem a segunda definição: mais compatível ou compatível. Poder de agir no seio de uma sociedade organizada, no meio de uma sociedade organizada, segundo a própria determinação, porém, dentro de limites impostos por normas definidas. Agora é diferente. Liberdade de imprensa, liberdade civil, ou seja, dentro de um código de conduta estabelecido por aquela sociedade. Dentro desse código eu posso ter livre determinação, e que também é um negócio meio complicadinho, porque cada sociedade se organiza de um jeito. Se nós formos olhar aqui para a nossa sociedade, mesmo entre os países ocidentais, nós temos organizações sociais, códigos, leis diferentes. E se formos olhar para os países islâmicos, principalmente os mais radicais, todas as senhoras e senhoritas aqui presentes estariam condenadas a várias chibatadas, porque estão sem véu, não tem direito de andar sem véu, não tem esta liberdade. Então, o conceito de liberdade está variável de acordo com como as sociedades se organizam. Então, nós só temos de liberdade é seguir a lei, praticar tudo que não é proibido por lei. Porém, como a lei é imperfeita, porque ela é feita pelos homens e os homens são imperfeitos, ela
é sempre imutável, ela está sempre em evolução. Se nós formos olhar para, por exemplo, o direito da mulher votar aqui no Brasil, tem menos de 100 anos, que foi em 1930 e qualquer coisa, com o presidente Getúlio Vargas, que a mulher passou a ter direito de votar. Ou seja, teve liberdade para escolher seus governantes. Até lá a mulher não podia, o homem podia e a mulher não podia. Eu estava vendo um seriado italiano do início do século passado, final do século passado, eu estou esquecendo o nome do seriado, mas está na Netflix. E era uma moça que ela se formou em advocacia, mas a lei não permitia que uma advogada, uma mulher, pudesse exercer a advocacia. Podia se formar, mas não podia advogar. A lei de Lydia Poet, né? Lydia Poet ou Poet, não sei como é que fala. As leis de Lydia Poet é muito interessante, porque pode se formar, mas não pode advogar. Hoje já completamente impossível que uma coisa dessa possa acontecer numa sociedade ocidental, mas talvez numa sociedade islâmica a coisa ainda pegue. Então, liberdade plena não existe. Aí Kardec vai falar, mas peraí, dá um jeitinho aqui. Eu tenho liberdade de pensar? Onde é que eu sou livre? Pensar, eu posso pensar o que quiser? Pode. Não existe regra social da sociedade que impeça você de pensar o que você bem entender. Ótimo, mas você é responsável pelo seu pensamento. Porque o seu pensamento é uma energia. Quem explica isso muito bem é o Espírito Emmanuel no livro Pensamento e Vida. Seu pensamento é uma energia. Ele tem uma frequência qualificada pela qualidade do seu pensamento. Opa! E essa energia, ela se expande. E por que ela se expande? Porque o nosso cérebro, ele funciona à base de impulsos eletroquímicos. Aqui devem ter vários especialistas em medicina, eu vou arriscar não falar muita bobagem, tá? Mas nossos neurônios, eles se comunicam por impulsos elétricos dentro de um meio químico, porque eles não se tocam. E onde tem eletricidade, tem magnetismo. A eletricidade fica contida na caixa craniana, mas o magnetismo ele se expande. Isso no tempo de Kardec era complicado de entender. Hoje, isso aqui é um exemplo. Nós nos comunicamos por magnetismo. A bateria da eletricidade e o nosso acionamento cria um campo magnético e se conecta com os campos magnéticos compatíveis. Se eu quero falar com alguém, eu vou buscar conectar com o campo magnético daquela pessoa. E aí eu faço uma conexão. Assim funciona o nosso pensamento. A gente emite. Qual é a qualidade do pensamento? Vai variar da frequência. Se é tristeza, se é depressão, ela tem uma frequência baixa. Se é raiva, tem uma frequência ruim. Se é alegria, se é amor, tem uma frequência boa. A gente percebe isso sensoriamente, mesmo encarnados, essa frequência, quando a gente entra numa instituição como essa aqui. Quando atravessa aquele portão, muda a frequência que a gente estava. Vem da rua, trânsito e não sei o quê, para o carro, não acha vaga, já chega meio desarvorado. Hoje está tranquilo o trânsito, choveu, então ficou bom. Mas tem dia que é um caos. Chega aqui estressado, reclamando de tudo, passou por aquele portão. A ambiência vibratória aqui é outra. Por que é outra? Primeiro, pela intenção da casa e dos espíritos que trabalham nessa casa, encarnados e desencarnados, que é do bem, é da caridade, é do amor. O padrão é outro. Não é chamada mini-cidade do amor? O padrão é completamente diferente. Daqui a pouco, quando a gente sair, tomara que a gente leve e fique por bastante tempo conosco, porque vai depender da primeira fechada, do primeiro motoqueiro que tentar arrancar o nosso espelho. Já muda o padrão vibratório, já vai para um outro padrão vibratório. E eu sou responsável por isso.
pelo padrão vibratório, que eu coloco dentro do planeta que eu estou vivendo. E é por isso que isso aqui é um planeta de provas e expiações. Porque ele é um planeta de provas e expiações, não é a matéria do planeta que nos atrai, é a psicosfera, o somatório dos pensamentos de todos nós que aqui estamos encarnados, que cria uma psicosfera. E é nessa psicosfera que nós formamos nossos perispíritos. Nossos perispíritos, então, são compatíveis com a psicosfera do planeta. Se o planeta melhora, porque melhorando os indivíduos que a compõem, vai melhorar a psicosfera. A psicosfera melhorando, espíritos densos, pesados, não conseguem mais formar seus corpos nessa psicosfera mais tênue. E aí vai acontecer o quê? Não é uma expulsão. Se eu formo meu perispírito com a psicosfera do planeta, e eu tenho uma qualidade vibratória densa, eu não consigo formar mais num planeta que tem uma psicosfera mais leve. Aí é o chamado degredo, o chamado mundo de regeneração, nada mais é do que a mudança da psicosfera daqueles que aqui estão para uma psicosfera melhor. E não é um degrau. Outro dia havia até um palestrante que me chamou bastante atenção. Ele falou: isso não é um degrau. Não é. Sai agora de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. Não é um degrau, é uma rampa. Eu achei fantástico essa figura de imagem, porque é uma rampa. A gente vai subindo a rampa. À medida que vai subindo a rampa, vai entrando numa psicosfera melhor. E é assim que o planeta muda. Muda a partir do quê? Do pensamento. Então nós temos liberdade de pensar? Tem, mas tem responsabilidade? Sim. Pode pensar o que quiser. Então é uma força criadora. Além do que faz sintonia espiritual. Lógico, os espíritos que pensam igual, eles vêm e encaixam conosco. Lembra de um comercial que tinha compra batom, compra batom? Lembra desse comercial? Aquilo não é perturbação espiritual? Compra batom, estava lá, aquela é influência espiritual. Aí dava vontade de comer um batom, né? Pois é. Seu filho merece um batom. Não tem um negócio desse tipo? Se não é perturbação espiritual, é claro que é visível, né? Fora as invisíveis, que é muito mais complicado. Então somos livres para pensar, mas nós não somos livres para fugir dos pensamentos que nós criamos mentalmente e das condições energéticas que nos cercam com esses pensamentos. Já viu pessoas depressivas? Tomara que nós não sejamos. É difícil ficar perto de uma pessoa que tinha um desenho chamado o Hard Haha, né? Ó dia, ó vida, ó azar. Tinha uma chuva em cima dele, né? Tinha uma chuva. Por quê? Porque ele era depressivo, era complicado ficar perto de uma pessoa daquela, né? Porque ele era... E tem o Gastão lá do Walt Disney, né? Que se achava um cara de sorte, e ele era um cara de sorte. Por que ele era um cara de sorte? Porque ele tinha o pensamento que tudo vai dar certo, dependia do pé de coelho. Porém, o pé de coelho era apenas uma materialização, porque ele pensava que tudo ia dar certo. Ora, o pensamento dele estava num padrão evolutivo mais elevado. Então, qual é? Isso Jesus falou de uma forma mais figurada. Mas o que ele disse? Vigiai e orai. Ora, o que eu posso vigiar? Subir em cima da mesa e ficar olhando para o horizonte? Não é isso que ele está falando. Porque se é vigiar e orar, o que é a oração? Oração é uma mudança de pensamento para um padrão vibratório maior. Então vigiai o quê? O pensamento. Vigia teu pensamento. Está percebendo que ele está caindo? Porque a gente não tem muita condição de controlar o pensamento que entra. Ele chega. São os pensamentos intrusivos, são pensamentos disfuncionais que eles chegam. Mas a gente tem condição de mudar o padrão vibratório dele, não deixar que ele fique. Tem um ditado que diz: eu não posso impedir que um pássaro pouse na minha cabeça, mas posso impedir que ele faça ninho. Então, no que o pensamento vem, e a gente percebe que é de baixa vibração, e numa cidade ou num país como o nosso, ou num planeta como o nosso,
Nossos pensamentos não são nenhuma Brastemp, diga-se de passagem, porque a gente está sempre querendo uma coisa, o trânsito, é o salário, é o patrão, é algo que o valha. O que Jesus fala? Ora. Porque a oração é mudança de padrão vibratório. E oração não é reza. Uma reza pode ser até oração. Oração é uma mudança de padrão vibratório para cima. Nós aqui estamos todos em oração, porque eu tenho absoluta certeza que a grande maioria de nós, se não a totalidade, está no padrão vibratório mais para cima. Quando aqui, o nosso pessoal aqui, as nossas cantoras aqui, cantam uma música prece, isso é padrão vibratório para cima. Sempre para cima. Então, aí nós nos alimentamos desse padrão vibratório. Nós vamos tomar um passe, é um padrão vibratório para cima. Nós estamos agindo, trabalhando no bem, em alguma coisa, seja o que for, numa oficina de costura, distribuindo uma quentinha, trabalhando na creche, trazendo alguma coisa para o bazar. Nós estamos num padrão vibratório mais alto. Isso é prece. Porque reza, ficar lá com o rosário, com o terço, seja lá do que for. Como eu já vi até, outro dia estava no ônibus, a senhora estava lá com o terço, mas ela estava olhando para todo mundo que entrava e saía. Ela não está rezando, ela está rezando, mas não está em prece, porque ela estava lá contando as contas do rosário, mas estava fofocando, porque ela estava olhando para todo mundo. Logo o padrão vibratório dela era mais baixo, ainda que ela pudesse estar falando as rezas. Então reza pode ser oração, mas nem toda oração é reza. E aí, o que a gente pode fazer? Vigiai e orai. É a regra, para que meu pensamento não venha me atrapalhar e contaminar o meu entorno e atrair espíritos que já não quero mais como companhia. Podem ter sido até companhia no passado, mas no momento eu não quero mais esse tipo de companhia. Porém, eu tenho que ter a vigilância e a oração. E aí vem liberdade de consciência, que é uma encrenca. Vai definir consciência. Se você fizer um congresso e se chamar filósofo, então vai passar uma semana em congresso e não vai chegar a uma conclusão do que é consciência, tá? Porque cada um vê de um jeito. Porém, dentro da doutrina espírita fica mais simples, porque é a lei de Deus gravada no espírito. A lei de Deus gravada no espírito. Mas fica. O espírito não é criado simples e ignorante? Pela definição, mas não é tão simples e tão ignorante assim. Ele já tem um aplicativo de fábrica, que é a lei de Deus. Quando a gente compra o celular, pensa que ele está a 0 quilômetro, não é? Abre lá, não tem uma montanha de aplicativo instalado que você não consegue tirar? Você tenta tirar aqueles aplicativos, eles estão lá presos dentro do teu celular. A gente tem esse aplicativo preso dentro de nós, de fábrica. A lei de Deus, a regra do jogo, a lei que rege a forma de fazermos escolhas. Porém, como todo aplicativo, precisa ser usado e precisa ser treinado. Então, à medida que nós evoluímos, já entramos na fase hominal, a lei de Deus não é igual, mas não é entendida da mesma forma como é entendida num povo civilizado, ou como nós entendemos civilização. Um Cro-Magnon, Neandertal, lá da pré-história, ele tem outra visão de mundo, é sobrevivência pura, caçador, coletor, e se chegar perto, eu mordo ou como vários canibais. Porém, curiosamente, algumas descobertas arqueológicas de fósseis muito antigos mostram fraturas consolidadas, perna, braço. Ou seja, alguém cuidou daquela pessoa, porque a fratura foi colocada, aquela fratura foi colocada no lugar, então alguém cuidou daquela pessoa. Isso é amor, né? Isso é amor,
Isso é lei de Deus. Alguém se dedicou a cuidar daquela pessoa. Em sociedades muito antigas, porque nós somos o único animal que nós enterramos nossos mortos. Em sociedades muito antigas, tem um documentário na Netflix chamado Caverna dos Ossos. É uma área lá da África. E é uma caverna muito profunda. Arqueólogos acharam essa caverna. Não sei como é que eles acharam aquilo, mas eles acharam muito profunda e muito estreita. Tanto que o pesquisador-chefe não podia entrar, porque ele era parrudinho. Ele ficava, o pessoal entrando na caverna de câmera, porque ele controlava de fora o pessoal entrando na caverna. Se você for claustrofóbico, não veja esse documentário, porque ele é claustrofobia pura. O cara passava apertado, e lá embaixo abria, mas bem lá embaixo, abria, e não eram humanos, eram, digamos, protótipos de humanos, pela formação do crânio, pelo volume do crânio, não chegava a 900 ml de volume do crânio. Macacos evoluídos, se é que assim pode se chamar. Era o cemitério deles, desses homens ultra pré-históricos, todos arrumados, e alguns até com objetos que eles usavam, tipo a pedra lascada, algo do gênero, todos arrumados. O que mostrava o quê? Morreu, deixou, fica comigo, deixava. Então isso mostra uma consciência de continuidade da existência, uma consciência de cuidado. Óbvio que não é igual a nossa aqui, já bem mais desperta. Porque não há como, numa sociedade como a nossa, não saber o que é o bem e o que é o mal. Não há como. É sofisma dizer, não sei o que é o bem e o que é o mal. Sabe muito bem, sim. Até cachorro sabe. Nada contra cachorro, por favor. Mas até cachorro sabe o que é o bem e o que é o mal. Como é que a gente não sabe? É só trocar de lado do balcão. É só trocar de lado. Faz com o outro o que quer que te faça. Jesus deixou isso claro, troca de lado. Se você é um vendedor ou uma vendedora, quer saber como atender bem um cliente, troca de lado do balcão. E vê se você gostaria de ser atendido por um vendedor ou uma vendedora igual a você. É simples. O bem e o mal é bem claro. O bem está dentro da lei e o mal está fora. Então a gente sabe, não pratica por quê? Porque sufoca a consciência. Mas vai ver, se essas pessoas que optam intencionalmente pelo mal dormem bem. Se às 6 da manhã escuta a sirene da Polícia Federal e se não acorda assustado. Vai ver se não tem problema de sono, se não tem problema de ansiedade, de depressão. Uma grande maioria toma remédio, que é a forma de sufocar a consciência. Porque tem consciência, nós temos consciência do que é o bem e o que é o mal. Não dá para tergiversar sobre isso, porque é um guia moral interno. E por que a gente não usa? Bom, aí entra os interesses. Porque a consciência é o guia. A gente sabe. Então cada pessoa tem o direito de crer naquilo que acredita, de crer naquilo que acha correto. É um despertar da consciência, é respeitar o direito do outro pensar do jeito que ele bem entender. Não quer dizer concordar. Ter a religião que ele bem entender. Quantos dos nossos irmãos de Umbanda foram perseguidos por religiões sectárias, destruindo seus templos, por intolerância? O que a gente vê aqui, essa dicotomia aqui nesse mundo separado, de lado, até agora detergente tem lado, quer dizer, a coisa é complicada. É intolerância. Então eu tenho todo o direito de pensar como eu quero, e o outro tem todo o direito de pensar como ele quer. E ele tem consciência do direito do outro, porque a consciência é inviolável. Então, ninguém pode ser constrangido a mudar de crença. Já tentou? Já ouviu falar de pessoas que tentam mudar para a crença dela? A mim nunca ninguém tentou, mas alguém tenta mudar. Vai para a minha igreja, vai para o meu templo, vai para o meu centro espírita.
Não, vai se quiser, a porta está aberta. O convite é aberto. Você não vai para o inferno se não entrar no lar de Frei Luís, se não entrar na igreja A, B, C ou D. Você vai para o inferno se você for uma pessoa má. Não importa também a crença que você tenha. Porque a forma como você age, não a crença que você tem. Então, intolerância é atraso moral. Porém, voltando à questão das escolhas, cada um de nós responde por suas escolhas, inclusive as espirituais. Então, quando a crença prejudica o outro, deixa de ser legítima. Eu li um pouco da história do espiritismo aqui no Brasil e tinha que pedir permissão à delegacia para poder fazer uma reunião espírita, no início do século passado. Era proibido. Houve perseguição por professar uma crença. As cruzadas, na Idade Média, a Inquisição também, a intolerância hoje nos países islâmicos, ou você crê ou você crê, não tem como você dizer que não aceita aquela filosofia. Então, quando a liberdade prejudica o outro, ela deixa de ser quando a crença prejudica o outro, ela deixa de ser uma crença legítima. Então, pela lei de causa e efeito, toda escolha tem consequência. A escolha é livre. Porém, atrelado a ela está a consequência. À medida que nós vamos evoluindo, intelectualmente, bastante evoluída essa sociedade de hoje, muito. Para quem é de uma época que tinha telefone de disco, aquele troço preto, que você pegava, discava, falava com uma telefonista e pedia o interurbano. Pela a idade de alguns aqui, eu percebo que lembro o que era isso. Aí você pediu o interurbano e ficava o quê? Em prece, porque não sabia se ia completar. Hoje, o telefone serve para tudo, menos para falar que pode ser golpe. Não dá para atender, é número desconhecido, eu não atendo. Palavra de honra, eu não atendo. Está tão evoluído que até quando eu vou fazer a barba, eu duvido se aquele cara sou eu mesmo. Porque é tanta inteligência artificial, hoje até a gente não consegue mais falar. Evoluiu tanto que o telefone perdeu a utilidade primeira, que era falar. Quem morou na cidade do interior, como eu morei, no interior de Minas, em Cambuquira, década de 50, que o jornal chegava com 3 dias de atraso, e o ônibus e o rádio era a única fonte de notícia, tal do Repórter Esso, que era a única fonte de notícia. Muita gente vai lembrar disso. Tinha uma novela antes que minha avó via, que deve estar até hoje, tal do Direito de Nascer, que não acabava nunca aquele troço. Quando Getúlio Vargas morreu, o presidente Getúlio Vargas morreu, quando a notícia chegou em Cambuquira, ele já estava para reencarnar. Tal era a distância. Então, você vivia uma vida sem essa pressão. Para quem tem essa faixa etária, chamados boomers, quem tem essa faixa etária tem que se virar nos 30 para acompanhar essa tecnologia, porque não dá para ficar sem acompanhar tecnologia. Estava vendo um filme ontem, o cara falando de disquete. Disquete, quem sabe o que é disquete? Só gurizada não sabe mais o que é disquete, CD. Minha mulher fez um exame, e aí, uma ressonância, deram um CD para ela. Onde é que vai tocar isso, que não tem mais toca CD em lugar nenhum? Para ver. A própria médica ela levou e falou: o que eu vou fazer com isso? Meu computador não tem porta-CD, não tem mais. Olha como a gente tem que evoluir rapidamente, intelectualmente, mas moralmente está complicado, não está? E uma sociedade, está lá na lei de sociedade que os espíritos dizem para Kardec, uma sociedade só pode ser considerada evoluída, uma civilização, quando todos
olharem para todos como iguais, e não pelas suas conquistas tecnológicas. Então, se toda escolha gera consequência, nós, dentro de uma casa espírita, nós, dentro de uma casa espírita, nós temos plena consciência das responsabilidades das nossas escolhas. Então, o nosso livre-arbítrio, eu considero, uma opinião pessoal, nosso livre-arbítrio é restrito. Nós não podemos fazer tudo, porque tem uma parte que nos é permitida, mas não nos interessa mais. Posso, mas as consequências espirituais não me interessam mais. Essa parte é restrita. Eu não posso escolher mais determinadas posturas, mais determinadas ações, até mesmo determinadas comidas. Quando você entra lá naquele restaurante que tem buffet, se nós temos consciência do que é melhor em termos de alimentação, tem uma área que é restrita. Já não me interessa mais. É livre, mas não me interessa mais. Então, a gente fica restrito no nosso livre-arbítrio, porque tem coisas que não quero mais para mim. A educação, a espiritualidade que eu quero que me acompanhe. Que tipo de espírito vai me acompanhar se eu encher a cara e ficar aí bêbado? Se eu continuar fumando? Não há terrorismo espiritual para quem fuma não, tá? Mas é melhor parar, tá? Se eu continuar fumando, ou me drogando, ou não respeitando o direito dos outros, que tipo de espiritualidade está me acompanhando? Se eu tenho consciência disso, eu sou responsável pelo que me acontece. Então, a ignorância espiritual é horrível para o nosso futuro, para a nossa felicidade. Orgulho e egoísmo, duas chagas da humanidade, como diz o benfeitor Emmanuel numa mensagem no Livro dos Espíritos. Influência espiritual inferior, automatismos emocionais. Quantas vezes a gente responde no piloto automático? Meio síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vivi assim, vou morrer assim. Pô, meu filho, você pode ter nascido assim, pode estar vivendo assim, mas só vai morrer assim se quiser. Você pode mudar a qualquer momento. A lei divina, ela é maravilhosamente misericordiosa, te dá a liberdade de fazer a escolha, te condiciona uma consequência a essa escolha. Se a escolha não está boa, muda. Se a consequência está boa, muda. Eu plantei abacate e não gosto de abacate. Eu gosto de morango. Planta morango. Mas, enquanto o morango não nasce, você vai comer abacate. É justo. Agora, se plantou uma fazenda de abacate, haja encarnação para comer essa abacatada toda. Mas é plantio, colheita. Então, essa é a verdadeira lei de bondade, de amor, de misericórdia. A qualquer momento você pode mudar as consequências. Nós podemos mudar as consequências. Tendo consciência disso, a gente vai caminhar para o que é mais importante para nós neste exato momento aqui na Terra: a busca do autoconhecimento, de conhecer os meus motivadores, para quebrar os meus automatismos. Porque muitas vezes eu já tenho o discernimento, eu já tenho o conhecimento, mas eu tenho um automatismo muito forte. Então, a busca do autoconhecimento. Conhecer minhas matrizes, conhecer aquilo que ainda me é um impulso e trabalhar para transformar. Reforma íntima, vivência do Evangelho. Estou aqui, estou em cima da hora. Como eu gosto de falar aqui, eu vou encerrar, senão não me convidam para falar de novo. Tá? Muito obrigado pela atenção, fiquem todos na paz. Obrigado.